Pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e todas, e também a quem estiver assistindo essa gravação no LinkedIn ou no YouTube. Hoje o nosso tema é segurança psicológica e o que dizem as pesquisas. Eu sou a Orlane Gonçalves, consultora sênior e mentora, e tenho trabalhado a pauta de segurança psicológica com clientes que começam, às vezes, o trabalho ali no diagnóstico, ou que às vezes já tem algum diagnóstico elaborado, ou que às vezes nem ainda ouviu falar desse tema. E aí ele vem surgindo ali das pessoas que fazem parte da empresa, dos funcionários, funcionárias, vem de fora. Também tem empresas que têm tido contato com essa pauta a partir da chegada da NR1, enfim. O ponto é que hoje esse tema vem sendo falado cada vez mais dentro das organizações, nos veículos de imprensa, nas discussões sobre o mundo corporativo, e como tal, tem um pouco de buzz, né? Muito barulho, às vezes muito ruído sobre o que ele é, o que ele propõe, o que ele não é, e assim sucessivamente. Hoje, então, eu quero conversar aqui nesse vídeo, nesse webinar, sobre o que de fato os estudos trazem sobre segurança psicológica e como nós podemos fazer a gestão desse fenômeno dentro das organizações. E aí eu quero fazer aqui um parêntese importante. Por exemplo, no mês de setembro, às vezes muitas organizações fazem ali a Semana da Saúde Mental. Então, quando eu estou em um evento como este, como uma semana de saúde mental, uma palestra voltada para todas as pessoas, para equipes, líderes, a minha postura, a minha abordagem geralmente é trazer o conceito de maneira clara, didática, dizer sobre a importância, sobre as consequências positivas que traz ter equipes e organizações que sejam mais psicologicamente seguras. Também costumo trazer dicas práticas de como que as pessoas colaboradoras podem, no dia a dia, entre si, fomentar uma cultura e comportamentos que construam algo mais sólido em relação à segurança psicológica. Também trago dicas práticas para líderes, dicas práticas para diretoria, para C-level, para conselheiros, se estiverem presentes, enfim. E aí a gente abre ali para uma discussão mais prática de perguntas e respostas sobre, nossa, como que a gente de fato consegue trabalhar isso aqui no nosso dia a dia, ok? Aqui, hoje, no nosso encontro, o objetivo é conversar com pessoas que tomam decisões, com líderes. Então, líderes de equipes, de RH e principalmente aquelas pessoas que estão em cadeiras de alto nível de decisão, decidir orçamento, decidir de fato ali os grandes parâmetros da estratégia de gestão de pessoas. Para a gente, para o tema de hoje ser, de fato, a gestão da segurança psicológica dentro das organizações. Então, veja, o nosso objetivo aqui hoje é outro, é falar sobre a gestão em si, sobre as regras que permeiam a gestão efetiva da segurança psicológica, ok? Para isso, vou trazer aqui para vocês a definição, ou digamos assim, a origem e o conceito de segurança psicológica. Então, segurança psicológica é definida como a crença compartilhada entre os membros de uma equipe de que o ambiente é seguro para a tomada de risco interpessoal. O que isso significa? Então, risco interpessoal é quando eu faço parte de uma equipe e me sinto confortável de expressar as minhas ideias, de numa reunião abrir o microfone do Google Meet, abrir o microfone do Zoom e dizer: olha, eu pensei que talvez nesse cenário a gente pode fazer A, B e C. Ou então, no meio de uma reunião, no meio de um encontro ali da minha equipe, nossa, eu tenho algum receio, mas, poxa, eu me sinto segura o suficiente para fazer essa pergunta. Também faz parte de riscos interpessoais ter a coragem de assumir erros. Então eu cometi, né, errei, fiz um procedimento errado, faturei uma nota errada ou mandei um produto errado para um cliente. A primeira coisa que eu faço é chamar a minha liderança e: "Olha, eu preciso da sua ajuda, eu errei nisso, isso e isso, gerei esse impacto, como que a gente pode resolver?". Então, esse é o conjunto que a gente chama aqui de riscos interpessoais. E dentro de um ambiente psicologicamente seguro, significa que eu tenho a coragem
de tomar todas essas atitudes sem receio, sem medo de ser retaliada, sem medo de ser repreendida, sem medo de levar um grito, por exemplo, e assim sucessivamente. Isso é o que caracteriza um ambiente que seja psicologicamente seguro. Então, a gente tem a professora de Harvard, Amy Edmondson, que popularizou, que disseminou essa temática nos últimos anos, especialmente a partir de 1999. Ela fez um estudo ali dentro de uma organização com 51 equipes e demonstrou que a segurança psicológica está associada ao comportamento de aprendizagem e que esse comportamento conecta a relação entre segurança psicológica e desempenho da equipe. Então, são coisas que estão aqui que andam em conjunto, ok? E um ponto original que costuma ser esquecido é que a eficácia coletiva percebida não se sustentou como preditora quando se controlou pela segurança psicológica. Ou seja, em palavras mais didáticas, acreditar que o time é capaz não substitui acreditar que é seguro falar. De uma maneira mais didática, não é porque necessariamente nós temos times, equipes de alta performance, que eles também sejam automaticamente equipes que estejam convivendo em um ambiente de segurança psicológica. Nem sempre essas coisas andam em conjunto, ok? Então, só para deixar aqui nivelado o conceito para quem ainda não viu ou ainda não conhece. Importante dizer, a forma como eu trabalho, inclusive esse webinar também, é baseado no estudo que eu fiz em cerca de 30 artigos de segurança psicológica. Então, eu fui para além do livro da Amy Edmondson, para além daquilo que a gente vê em artigos, enfim, e fui pesquisar o que de fato está sendo praticado e o que está ali sendo validado nos estudos feitos dentro de organizações de vários segmentos, setores e países. Eu sou Arlane Gonçalves, consultora sênior, mentora, venho de uma carreira de mais de 16 anos, então passando por várias áreas, administrativo, comercial, inteligência de mercado, RH, diversidade, políticas públicas, enfim. Então, tenho aí um bom conhecimento de como que funciona o mercado, de como que funciona a gestão de times. Hoje atuo como consultora, então especialista em cultura, letramento crítico de inteligência artificial, em segurança psicológica, treinamento e desenvolvimento, dentre outros. Também sou professora convidada da Fundação Dom Cabral e aprecio muito dentro do meu trabalho, muito, trabalhar com método, ter um método, uma metodologia. E aí eu quero compartilhar ela aqui com vocês. Qual é a metodologia que eu uso quando eu vou trabalhar a questão da segurança psicológica dentro da organização? Já adianto que, gente, não tem como trabalhar esse fenômeno ou esse elemento da cultura de maneira isolada, ok? Então, vamos contratar a Arlane para a gente resolver a questão da segurança psicológica aqui dentro. Não, assim, não tem como a gente operar de maneira séria, claro, desta forma. Durante a nossa conversa, isso vai ficar mais claro. Então, como que eu geralmente trabalho? Começando ali por uma escuta. Então, fazendo um diagnóstico de cultura e clima na mesma rodada. Geralmente nós temos um questionário anônimo, a gente tem entrevistas com pessoas estratégicas mapeadas, entrevistas individuais, também entrevistas com grupos focais. E aí reúno toda essa base de dados qualitativos e quantitativos, e aí a gente tem ali, né, uma boa base de People Analytics para começar a trabalhar. E aí, nesse acervo, nós temos tanto informações relacionadas à segurança psicológica, quanto a outros indicadores e fenômenos que circulam e que operam em conjunto com a segurança psicológica, ok? Na sequência, vem a fase da leitura. Então, análise desses dados, classificação dos desafios por natureza, prioridade, e, claro, trago recomendações. Não adianta só chegar ali com um relatório de 60 páginas para a liderança, como eu já cheguei, e só apresentar os desafios. Não, é bom trazer, claro, é necessário trazer à luz possibilidades de caminhos para que a liderança enxergue. Poxa, a gente tem para onde ir, correto?
Na sequência, a gente tem o plano de ação, ou seja, uma vez que a gente identificou os desafios, que a gente entendeu as possibilidades de caminho, a gente vai fazer o que fazemos em todas as áreas. A gente vai sentar e planejar os próximos passos. O que nós vamos fazer, por exemplo, nos próximos 2 anos ou nos próximos 3 anos? Quais serão as nossas prioridades? Qual que vai ser a prioridade número 1, número 2, número 3? Quais serão os recursos atribuídos? Quem serão as pessoas responsáveis? Gente, é a mesma novelinha de plano que a gente faz em qualquer outra circunstância. Aqui também isso precisa ser feito, inclusive balizando, definindo os indicadores que serão acompanhados para que a gente consiga ver o progresso, enfim, a evolução de tudo aquilo que a gente está endereçando. E aí, na sequência, a gente vem ali com a aferição, ou seja, fazemos uma nova medição, comparamos com a linha de base, fazemos correção de rota ao longo do caminho. É algo muito, muito similar ao que a gente vê, por exemplo, no ciclo PDCA e em tantos outros métodos, ok? Mas é basicamente por aí que a gente tem a oportunidade de trabalhar de fato a parte de segurança psicológica dentro das organizações. Na nossa conversa de hoje, então, eu apresentei aqui para vocês a metodologia com a qual eu trabalho. Aí eu vou passar aqui um pouco sobre como que a segurança psicológica é mensurada e as 6 regras da gestão da segurança psicológica. Sobre como que a segurança psicológica é mensurada. Eu já cheguei em cenários, por exemplo, onde você tinha um diagnóstico que mensurava ou que tentava mensurar a percepção do quanto que a liderança dentro daquela organização operava ou agia como uma liderança inclusiva. Então, no questionário de diagnóstico, tinha uma pergunta. Avalie de 1 a 5 o quanto que você considera a avaliação da empresa avalie de 1 a 5 o quanto que você considera a liderança da empresa uma liderança inclusiva. E aí a pessoa ia lá e avaliava de 1 a 5. Veja, nesse caso, é bom que a gente já tenha um ponto de partida, ok? Mas é um ponto de partida que precisa ainda ser trabalhado, desmembrado e desenvolvido dentro de um método. Primeiro, a gente precisa balizar, nesse exemplo, qual é a definição adotada de liderança inclusiva. Talvez a pessoa do RH que vai analisar esse questionário tenha uma visão X do que é liderança inclusiva. A pessoa que está respondendo lá na fábrica, no interior de Minas Gerais, tem uma outra ideia completamente diferente do que é liderança inclusiva. Ou seja, já começa por aí. Com qual definição nós estamos trabalhando? Outro ponto, quando você vai avaliar uma liderança, o comportamento de uma liderança, há diversos métodos que geralmente elencam diversas categorias ou diversos critérios. Então, que critérios estão sendo avaliados e que critérios estão sendo considerados para que se defina uma liderança inclusiva? De maneira resumida, por exemplo, se a gente adota um dos métodos muito conhecidos, como o da Deloitte, ela opera ali, se eu não me engano, em 6 a 8 características, não me lembro o número exato, mas para um diagnóstico, para aplicar aquilo num diagnóstico, por exemplo, a gente desenvolveria uma série de questões que avaliariam de maneira direta e talvez indireta aqueles critérios do método Deloitte. Ou seja, a gente teria uma série de questões que, no final, talvez a gente pudesse chegar a uma média para identificar o nível médio de percepção de liderança inclusiva de uma equipe ou de uma organização. Mas não, jamais apenas perguntar como que você avalia o nível de liderança inclusiva, ou no caso de segurança psicológica, simplesmente ter uma pergunta: você considera que o ambiente é seguro psicologicamente? Não. Existem métodos de avaliação e hoje existe um que é o mais validado, o mais corroborado, que é um que considera 7 itens de avaliação. Então, dentro desses 7 itens, tem 7 questões específicas. E aqui eu trago para vocês os itens que elas avaliam: custo do erro, espaço para o problema, tolerância à diferença, custo da iniciativa, custo de pedir ajuda, segurança relacional e reconhecimento de contribuição. Então, veja, aqui você tem 7 elementos que juntos
em tese, colaboram para formar aqui o conceito, o fenômeno de segurança psicológica. Então, quando você fala do custo do erro, é aquela percepção de quanto de fato vai custar eu errar, eu assumir que eu errei. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu acoberto? Será que eu assumo crédito? Será que eu tento jogar para outra pessoa? Enfim, todas essas variáveis aqui estão sendo analisadas. Espaço para o problema. De fato, tem espaço para eu trazer esse problema para a mesa. De fato, tem espaço para eu pedir ajuda. De fato, tem espaço para eu me movimentar em prol de buscar uma solução. Ou não, eu preciso ficar mais contido, mais contida, não pontuar o que está acontecendo. Tolerância à diferença. Bom, quanto que de fato eu consigo me movimentar aqui, me sentir respeitada e respeitado, agindo da forma que eu ajo, me apresentando da forma que eu me apresento e assim sucessivamente. Custo da iniciativa, da mesma lógica ali do custo do erro. De fato, eu tenho a oportunidade, eu tenho a possibilidade de me posicionar, de tomar iniciativa, de trazer propostas para a mesa, ou não, eu vejo que só fulano é realmente mais bem-vindo ao agir dessa forma, ou eu vejo que não, a minha liderança prefere ela ser a dona das iniciativas. Custo de pedir ajuda, segurança relacional, qual é o nível de segurança que eu sinto em formar relações de confiança com as pessoas com as quais eu trabalho, de fato, ajudar, cooperar, fazer aquela troca de parceria, ok? E reconhecimento de contribuição. O quanto que eu sou reconhecido ou reconhecida em relação à contribuição que eu trago para a mesa. Geralmente isso é bem visto, isso é bem avaliado, isso é bem reconhecido. Então, não importa simplesmente adotar a iniciativa que eu trouxe, mas tem reconhecimento atrelado, tem feedback positivo, tem elogio, tem consequência na avaliação de performance, tem consequência no bônus pelo mérito, enfim. Veja, então aqui tem todas essas camadas de avaliação para que no final, e cada uma delas, dentro desse método, tem uma respectiva nota, ok? Para cada um desses itens, a pessoa avaliadora atribui uma respectiva nota. E também na sequência, ali eu, como a pessoa que faço a análise, chego a uma determinada média e com ela a gente faz algumas inferências e algumas análises, ok? Então, veja para avaliar, para começar a avaliar a segurança psicológica, a gente precisa partir de um método que traga critérios específicos e esse daqui é um deles. Então, por exemplo, naquele diagnóstico que eu mencionei para vocês, que é a minha metodologia de trabalho, essa daqui é uma das séries de questões que entram dentro do diagnóstico para serem, de fato, consideradas e respondidas por todas as pessoas que trabalham dentro da organização. Agora a gente vai para 6 regras da gestão da segurança psicológica. São elas: a segurança psicológica é um fenômeno da equipe, não da organização. Ela não depende só da liderança. A diferença entre os times é uma análise essencial. O número precisa ser lido em conjunto com outros indicadores, com outros KPIs. O treinamento sozinho não sustenta a segurança psicológica e o maior impacto, ou o principal impacto, vem da gestão de pessoas feita com método. Vamos explorar cada uma dessas regras. A primeira delas tem a ver com um conceito que eu exploro com líderes já há algum tempo e que fico feliz em ver corroborada nesses mais de 30 artigos que eu estudo para poder trabalhar a questão da segurança psicológica. Veja, a gente tem aqui uma organização que vamos chamar de ABC e ela tem uma cultura declarada. Que nós somos éticos, agimos com respeito, etc, etc, assim como todas as organizações fazem, correto? Mas dentro dessa organização você tem várias equipes, vários times de vários tamanhos, várias atribuições, várias áreas. E embora seja parte da cultura declarada da organização, que o respeito é um elemento indispensável nas relações, quando você olha ali com uma lupa mesmo, o que é praticado no dia a dia de cada equipe, você encontra nuances diferentes. Então, o que eu sempre compartilho para mentorados, para líderes, é que, gente, por mais que a organização maior
tenha uma cultura que atravessa todo o seu escopo de atuação, todas as pessoas que ali operam, as áreas em si formam as suas próprias culturas. Então, é como se você tivesse várias subculturas dentro da cultura maior. Você tem mini organizações dentro da organização maior, como essa ilustração aqui que eu trouxe para vocês. E é a partir desse entendimento que a gente tem a possibilidade de fazer a gestão da segurança psicológica. Esse conceito, gente, ele foi trabalhado, desenvolvido com a visão de você trabalhar os times, de você entender e compreender as necessidades e os desafios dos times. Não é a visão da organização como um todo, mas sim do time. Como que o time A está hoje? Como que o time B está hoje? Como que o time C está hoje? É assim que a gente trabalha a questão da segurança psicológica, tá? Então, é um fenômeno da equipe, não da organização. Então, a pergunta não é sobre o mercado. Ah, como que está a segurança psicológica no segmento X ou coisas do gênero. É onde é o que significa esse dado dentro do nosso contexto. O que significa esse dado, essa média, dentro dessa área, ou dentro dessa fábrica, dentro das áreas dessa fábrica, e assim sucessivamente. Tá? Então, segurança psicológica é uma crença compartilhada dentro de uma equipe. O método de avaliação que eu trouxe para vocês se refere em cada uma de suas 7 questões a esta equipe. Então, só para a gente relembrar, aqui, ó. Qual que é o custo do erro dentro desta equipe, onde você está hoje? Como que funciona o espaço para o problema dentro desta equipe? Ou seja, cada um desses itens é avaliado em relação à equipe, ao time, no qual a pessoa que está respondendo trabalha naquele momento. O instrumento, então, foi criado, esse instrumento de avaliação foi criado para avaliar o respectivo time e, num segundo momento, comparar times entre si. Então, dentro de uma mesma organização, a gente pode fazer essa comparação, inclusive, para identificar, poxa, quais são os fatores, né? Dentro desses 7 itens, quais são os fatores que levaram esse time a ficar como mais bem avaliado dentro da organização? E aí a gente vai comparando e trazendo insumos e boas práticas para que os outros times também floresçam e subam de forma positiva nas suas avaliações. Não existe, gente, média de mercado. Não sei se tem alguém fazendo isso, mas a ideia, né, a proposta do conceito de segurança psicológica não é que a gente chegue a uma média de mercado, ok? As maiores revisões de estudos da área não produziram e não objetivam produzir este número. A análise é sempre dentro daquela organização, das áreas daquela organização e assim sucessivamente, ok? Então, não depende só da liderança. Opa, tinha mais uma coisa aqui. Acho que eu esqueci, mas eu já lembro e volto. Bom, outra coisa, não depende só da liderança. Assim como vários outros elementos que a gente pode falar dentro da organização, muitas vezes a gente acaba caindo num lugar fácil, numa resposta fácil, que é a liderança da organização. Gente, sim, a liderança tem um peso assim inigualável dentro da cultura da organização. Então, não é simplesmente sobre o que ela fala no dia a dia, sobre o que ela diz que quer ou sobre o que ela diz que é aceitável no dia a dia, mas é especialmente em relação ao exemplo que ela dá, aos comportamentos que ela valida, dentre tantas outras coisas. Porém, quando a gente fala da segurança psicológica, a gente tem que tomar um cuidado, porque aqui o critério, digamos assim, que está sendo avaliado não é só a liderança. Há muitos outros critérios que avaliam, como diz a própria palavra, gente, o senso de segurança. Ok? Então, eu até coloquei aqui um exemplo. Um bom gestor de uma área que passou por 3 rodadas de demissões pode ter avaliação alta, ele pode ter chegado depois, pode ser bem avaliado, e, ao mesmo tempo, o time pode estar com baixo índice de segurança psicológica. As duas coisas podem coexistir. Então, eu já trabalhei com clientes nos quais, por exemplo, a liderança era muito bem avaliada, mas
quando você ia para o índice de segurança psicológica, ele estava ali abaixo da média. Ou seja, porque há outros elementos que colaboram para a percepção positiva de segurança ou negativa de segurança trabalhando dentro daquele ambiente. Exemplo, medo de perder o emprego, esforço que não é recompensado, sobrecarga sem controle sobre o trabalho, mudanças mal comunicadas, salário abaixo da faixa de mercado, um plano de saúde que não atende às necessidades das pessoas que ali trabalham. Gente, N coisas, ok? Então, você tem aqui um conjunto de fatores que colaboram, que cooperam para que o nível de percepção de segurança seja positivo ou negativo, sendo um deles a liderança. Então, tomar cuidado, tá? Para não cair nessa leitura fácil, nesse veredito fácil de que, bom, se o índice de segurança psicológica está baixo, significa que a liderança automaticamente está sendo mal avaliada, né? Age de forma, enfim, incompetente, desrespeitosa, etc. Ok? São coisas diferentes e que precisam ser analisadas nos seus respectivos lugares. A diferença entre os times é análise essencial. Então, seguindo o ponto que eu falei para vocês ali na regra número 1, né? Primeiro lugar, o fenômeno, a segurança psicológica é um fenômeno para a gente avaliar e trabalhar a cultura dos times e não da organização ou de segmentos do mercado em si. E uma vez que a gente faz essa mensuração dentro da organização, a gente precisa fazer aquela tarefa de comparar e identificar o que né, o que está sendo positivo em um, o que está sendo negativo em outro. Então, por exemplo, tem alguns estudos que trouxeram para a gente que alguns dados, eles acabam, que alguns fenômenos acabam se ressaltando e demarcando um pouco mais os resultados ali nos 7 itens da segurança psicológica. São eles: tempo de casa, nível hierárquico, função ou área. Então, por exemplo, teve um estudo em um pronto-socorro que identificou que pessoas recém-chegadas relataram níveis mais baixos de segurança psicológica e que a familiaridade com colegas e lideranças foi a principal força a moldar a percepção positiva de segurança psicológica. Então, é isso, né? Basicamente, você não sabe ainda o que custa errar naquele lugar, então você ainda não tem, de fato, um bom nível de segurança. Você assume que custa caro, ao passo que quando você sabe e você, né, você sabe qual é o custo, você já se sente mais seguro, a sua avaliação é um pouco mais positiva. Então, por exemplo, um dos elementos aqui que demarcam as diferenças das avaliações de segurança psicológica entre times é o tempo de casa. Outro elemento é o nível hierárquico. Então, quem tem mais poder tem menos a perder ao falar, certo? A diferença entre o que a diretoria e o time operacional respondem sobre a mesma equipe costuma ser grande. Então, é um outro elemento a levar em consideração na hora de analisar um time específico e também times diferenciados, ok? E também o terceiro elemento aqui que pesa muito, que delineia muito as notas de segurança psicológica é a função ou área. Então, veja, tem um estudo feito com mais de 10 mil profissionais, no qual 81% respondeu que 81% de resposta encontrou diferença significativa por função. Não só função, turno, duração de jornada e tempo de especialidade. E tem um estudo australiano que registra que a segurança psicológica não foi experimentada de forma universal, de forma linear, com o pessoal, por exemplo, de enfermagem relatando níveis mais baixos, então, dentro da hierarquia de um hospital onde foi realizado esse estudo, né? Então, veja, você tem aqui mesma equipe, mesmo ambiente, mas você tem percepções diferentes conforme a posição de quem está respondendo. Ou seja, tem aqui vários elementos, certo? Poder, nível de familiaridade, nível de sensação de estar estabelecido ou não naquele lugar, enfim, tudo isso são elementos que cooperam para a gente analisar de uma maneira mais assertiva a segurança psicológica.
E aí, veja, aqui a gente está falando de analisar o time em si e comparar o time dentro de uma mesma organização com os demais e considerar todas essas coisas. Então, por exemplo, um time que tem mais tempo de casa, talvez ele já tenha um nível mais estabelecido de segurança psicológica. Se você analisa, por exemplo, a diretoria e a coordenação, você pode encontrar níveis diferentes de segurança psicológica. Então, tem estudos que já explicam o porquê dessa diferenciação. E aí, um outro ponto muito interessante é que, na verdade, que mais uma vez corrobora o porquê que a gente não compara a organização A com a organização B, ou o segmento de tecnologia com o segmento do agronegócio. Por exemplo, você pode ter aqui uma organização A, que tem uma média de 3,8, uma organização B, que tem uma mesma média de 3,8, mas que na hora que você vai olhar cada equipe em si, você encontra aqui na organização A equipes com algum nível de proximidade em relação à média, porém na organização B você tem grandes disparidades em relação à média. Então, equipes que estão muito acima, equipes que estão muito abaixo, que demandam certamente um maior nível de atenção, e assim sucessivamente. Então, esse daqui é só. Esse aqui é só mais um dos elementos que corroboram o porquê que a gente não, digamos assim, generaliza a análise da segurança psicológica. Ah, e aqui, e mais, né? A gente pode fazer mais inferências. Então, não necessariamente o fato de estar todo mundo perto da média significa de fato que a média é boa, né? Ou que não há pontos a serem melhorados, entre outros. A gente poderia passar aqui mais 2 horas destrinchando os porquês e os possíveis desdobramentos, ok? Bom, a regra número 4 é: o número precisa ser lido em conjunto com outros KPIs. Ok? Então, sozinha, essa média ali de 3,8, ela não quer dizer muita coisa. Eu preciso analisar essa média junto com outros indicadores, como, por exemplo, nível de rotatividade, uso do canal de ética, canal de escuta, pessoas que pedem demissão dentro do primeiro ano, dentro dos primeiros meses. Você mede aqui um indicador específico de demissões voluntárias, demissões involuntárias. Você pode, inclusive, extrair também as informações que as pessoas trazem nas entrevistas de saída. Você pode também mensurar ali em relação à avaliação de performance, as ideias que de fato viram projetos, a questão da percepção de receber o devido crédito, gente, dentre outros, nível de satisfação, dentre outros, ou seja, é importante que o nível de segurança psicológica, além de todos os outros critérios ou, digamos assim, parâmetros de análise que a gente já trouxe, ele seja visualizado em conjunto com os demais, porque como a gente viu aqui, ó, todo, né, todos os elementos que afetam a experiência de trabalho afetam a segurança psicológica. Então, é essencial que ela seja vista não de maneira isolada, mas dentro de um conjunto de indicadores. A regra número 5. Treinamentos isolados não sustentam a segurança psicológica. A gente pode falar isso sobre uma série de questões culturais, correto? E não só culturais. Por exemplo, treinamentos isolados não sustentam uma mudança de tecnologia dentro da organização. Uma mudança do TOTOS para SAP. Você precisa de uma série de estratégias ali dentro da estratégia maior de gestão da mudança, de change management, para além de treinamentos isolados, porque apenas treinamentos isolados não são suficientes para sustentar essa transformação. Então, gente, da mesma forma, quando a gente fala da segurança psicológica. E a parte boa é que os estudos demonstram isso. Então, quando você tem organizações que investem somente em palestra, em algum ou outro treinamento, geralmente você vê o efeito daquilo durando ali uns 6 meses. Ao passo que quando você faz uma estratégia conjunta de treinamentos, palestras e também mudanças estruturais, você vê efeitos dessas mudanças se perpetuando, por exemplo, dentro de um ciclo de 18 meses.
Então, veja, um parêntese que eu quero trazer aqui para vocês. Como especialista de treinamento e desenvolvimento, uma coisa que eu sempre gosto de trazer é, gente, treinamento, palestra, diálogos dentro da organização são ferramentas essenciais, porque nós somos seres humanos, nós somos seres sociais, correto? A gente precisa de conversar, a gente precisa trocar ideia, a gente precisa compartilhar. Olha o que eu sei, olha o que eu vi, olha o que eu aprendi, para que a pessoa vá absorvendo também aquele conhecimento e inserindo ela na sua prática. Mas, quando a gente fala especialmente aqui de questões comportamentais, a gente está falando aqui de potenciais mudanças a nível individual. Então, é a mesma coisa de você fazer um treinamento de liderança inclusiva. Você traz uma série de conhecimentos para aquela liderança, da importância dela ter comportamentos mais respeitosos, intencionalmente incluir grupos subrepresentados, dentre outros elementos, e tudo aquilo ali são sementinhas que ela vai plantar na mente dela e que ela vai implementar ou não, mas no seu ritmo, no seu tempo, a partir inclusive da sua interpretação, certo? Então, uma organização, ela não pode simplesmente confiar na adoção individual daquilo que foi compartilhado no treinamento. Eu até estou escrevendo um artigo para falar de um outro tema, mas eu uso como exemplo a nova reforma tributária. Veja, a nova reforma tributária que está chegando agora e que certamente está gerando um rebuliço dentro das organizações, vai implicar em uma série de treinamentos para as equipes, para o jurídico, para a contabilidade, para finanças, enfim, para todas as áreas que de alguma forma operam ou precisam operar dentro desse novo conjunto de regras, correto? Então, sim, vai ter uma série de treinamentos. Em conjunto com essa série de treinamentos, você vai ter mudanças em políticas e sistemas. Então, você vai ter revisão das políticas tributárias que já existiam, você vai ter criação de novas políticas tributárias e você vai ter mudanças na tecnologia da organização. Então, vai ter processos serão alterados e criados dentro do SAP ou qualquer que seja o sistema ali, de forma que tudo ali obedeça às regras da reforma tributária e impeça que, por exemplo, eu, como funcionária, cometa um erro seguindo uma regra antiga que foi derrubada, por exemplo. Então, você vai ter toda uma estrutura da organização que vai ter se movimentado para que, em conjunto comigo, a gente opere em torno, em direção a um objetivo. Então, não vai depender somente da analista da área de contabilidade, ou da analista da área de finanças, ou do analista do jurídico, para que a empresa obedeça às regras da reforma tributária. Não. Você tem treinamentos e você tem toda uma movimentação da política e do sistema, das políticas e dos sistemas da organização que a reforma seja de fato implementada. Aqui, gente, a gente está falando da mesma forma. Então, não adianta, por exemplo, você fazer um treinamento, incentivar os líderes a agirem trazer exemplos de comportamentos para que eles construam e fortaleçam uma maior segurança psicológica, se a política da empresa, por exemplo, não tem nenhum tipo de cuidado em relação à quantidade de horas extras, ou em respeitar as férias das pessoas, ou em respeitar a licença paternidade, que agora homens podem tirar mais dias. E aí, eu estou citando exemplos que talvez sejam mais visíveis, mas há uma série de outras questões que são menos visíveis e às vezes consideradas menores, mas que vão minando ao longo do tempo a questão da percepção da segurança psicológica, dentre outros indicadores, ok? Então, é preciso, né, que haja uma movimentação estrutural em conjunto com a parte de treinamento e desenvolvimento, ok? E o maior impacto vem da gestão de pessoas feita com método. E aqui a gente une tanto a questão comportamental, da liderança,
mas a gente traz também a questão da estrutura. Então, o que esses estudos trazem, por exemplo, é que não é apenas sobre as grandes coisas, sobre as grandes movimentações. Então, você pode ter o caso de uma organização que ainda não implementou um código de conduta. Então, esse pode ser um dos grandes fatores pela baixa avaliação de segurança psicológica, né? Então, aí você vai ter esse grande movimento, dentre outros. Mas então, não é apenas sobre esses pequenos, sobre esses grandes movimentos. É também sobre aquilo que acontece no dia a dia, que acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ok? Então, uma prática que foi muito bem pontuada nos estudos é a prática de ter conversas recorrentes, conversas individuais e recorrentes entre líder e pessoa liderada. E aí, gente, novamente, eu até fiz questão de sublinhar aqui a palavra método. Eu já vi organizações, por exemplo, que tem a avaliação de performance anual, que acontece ali do final do ano para o começo do ano seguinte, e que a alta liderança sugeriu para os demais líderes da organização que eles fizessem conversas individuais ao longo do ano. Então, você tinha uma leve sugestão. Gente, pouquíssimas coisas talvez funcionem à base de sugestões dentro das organizações. Essa também não é uma delas. Então, eu já vi também outros casos de organizações que implementaram de 3 a 4 conversas individuais obrigatórias durante o ano. Ou seja, é necessário que se tenha método. E não é, gente, simplesmente a liderança chegar e sentar e, vamos trocar ideia, como se você estivesse numa mesa de bar. Não, você precisa ter também estrutura, o que que vai ser conversado, o que que vai ser trabalhado, né? O que que vem de continuidade da conversa anterior, qual que é a proposta, a gente sai daqui com o que para fazer. E um outro achado muito interessante desses estudos é que a conversa, ela gira, assim, a conversa que tem efeito positivo, ela gira em torno das tarefas do dia a dia, das demandas do dia a dia, porém ela também coloca a pessoa no centro. Então, como a pessoa está, como que está a questão do desenvolvimento profissional dela, das necessidades que ela tem, do que ela precisa, ou seja, de fato, a construção de um relacionamento mais próximo e mais forte com a liderança direta. Esse, gente, é um dos papéis de liderança que eu vejo que, assim, grande parte dos casos, é muito subestimado. Eu vejo poucas lideranças se dando conta disso e menos ainda organizações que, de fato, trabalhem essa prática específica com método e estrutura, né? E não simplesmente na base do, poxa, quem sabe você pode fazer. Ok? Então, veja, aqui está uma das grandes práticas que, de fato, afetam de maneira positiva e com grande impacto o fenômeno da segurança psicológica. E faz todo sentido, correto? Se a gente está analisando ali dentro da dimensão de time, o fato de você ter uma liderança que tenha proximidade com as pessoas daquele time é certamente algo de, assim, altíssima relevância, altíssima importância que faz muita diferença na vida de todas as pessoas. Bom, o desafio está posto e com intencionalidade e método é possível de endereçarmos, é possível de fazermos uma gestão de fato efetiva, estratégica e com resultados da segurança psicológica. Tá? Nada do que eu trouxe hoje é difícil de construir, né? Nada do que eu trouxe hoje é difícil de fazer, é só a gente de fato ter aqui um caminho estruturado de por onde seguir e a gente consegue avançar na questão da construção e do fortalecimento da segurança psicológica. Gente, novamente reforço, é importante que a gente faça palestras, como agora em setembro, é importante que a gente faça treinamentos em setembro e em outros meses do ano, é importante, inclusive, que a gente insira essa temática em encontros que não sejam especificamente sobre ele. Então, se você tem, por exemplo, um team building, é bom trazer ali a pauta de segurança psicológica. Se você tem um encontro da diretoria, é bom também trazer, junto com as demais pautas de negócio, a pauta da segurança psicológica, enfim.
Tudo isso é muito importante. Treinamento e desenvolvimento continua sendo um fator relevante aqui nessa jornada de gestão e de transformação da segurança psicológica. Mas sozinha, né, ou sozinho, o treinamento e desenvolvimento, ele não consegue sustentar, ok? A gente precisa pensar de uma maneira mais estratégica, mais big picture, ok? Enxergar todo o cenário e também, gente, de mais longo prazo, né? Para de fato trazer os efeitos que a gente deseja para dentro das organizações, porque no final das contas é sobre ter times que entreguem mais produtividade, mais colaboração, mais inovação, mais alta performance em ambientes psicologicamente seguros para isso. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Sigo à disposição e a gente se encontra nos próximos vídeos, nos próximos webinars, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Até a próxima.